E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Arnaldo, sou professor de informática do Instituto Federal de Tocantins e vou estar ajudando vocês com essas disciplinas de informática nessa jornada até a aprovação em um concurso público. E hoje a gente vai falar especificamente sobre modelos de processo de software, que é um assunto que está englobado aí no arcabouço da engenharia de software, ok? Então este é um subtema dentro da engenharia de software. E vamos lá. A gente vai começar a aula falando sobre os conceitos, onde eu vou apresentar para vocês os modelos de processo de software possíveis e no final da aula, na segunda parte da aula, a gente vai estar aí respondendo questões e eu comentando cada alternativa com vocês para melhor compreensão. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um processo de software. O processo de software ele traz para a gente um conjunto de atividades e resultados associados que geram um produto de software. Então, o processo de software ele descreve atividades que têm que ser executadas para se chegar a um resultado específico, a um produto de software que é o resultado final de um processo de software. Ele existe para especificar as atividades que vão ser executadas até que a gente consiga entregar um produto de software, um software em funcionamento para o cliente. Então aqui o texto traz para a gente que é um conjunto de atividades que levam à produção de um produto de software. E pode significar desenvolver um software a partir do zero ou também pegar um software já em funcionamento e agregar a ele novos recursos, novas funcionalidades, coisas nesse sentido. Ok, sabemos então que um processo de software é um conjunto de atividades que leva à produção de um produto de software. Mas nós temos também o conceito de modelo de processo de software, que é diferente do conceito de processo de software. O modelo ele vai descrever como que esse processo vai se desenhar, como que ele pode ocorrer. Então, o processo traz para a gente as atividades, mas o modelo que vai dizer como que essas atividades vão se organizar e como que elas vão ser desenvolvidas. Então, segundo Somerville, um modelo de processo de software é uma representação simplificada de um processo de software. É importante saber a forma exata que esses autores colocam em seus livros, porque frequentemente é a forma que é cobrada em concurso público. Então, segundo Somerville, um modelo de processo de software é uma representação simplificada de um processo de software. Então é isso que eu disse para vocês. O modelo ele descreve, ele traz ali como que esse processo de software vai se desenrolar. A gente pode falar também que o modelo é uma representação abstrata de um processo de software. Ele traz ali uma perspectiva específica acerca do processo, né? E fornece para a gente informações parciais porque tratam apenas segundo a ótica desse modelo. Ok? Cada modelo tem uma forma diferente de organizar as atividades desse processo. Quais as tarefas que a gente tem que executar para se chegar a um produto de software. Partir de um ponto inicial onde a gente não tem nada, só a ideia de criar um software, seja ele um aplicativo, um jogo, um sistema web, até a entrega desse produto para o seu cliente. Então, decorem esse conceito, tá? É uma representação simplificada de um processo de software. E agora a gente vai falar sobre alguns modelos de processo de software. O primeiro modelo é o modelo em cascata. Foi o primeiro modelo lançado. Ele também é chamado de modelo sequencial ou clássico.
Decora isso. Modelo em cascata, ele também é chamado de modelo sequencial ou clássico. Nós vamos chamar aqui de modelo em cascata. Ele organiza as atividades dessa seguinte forma que vocês estão vendo aí. A gente tem a atividade de definição de requisitos, projeto do software, implementação e teste de unidades, integração e teste de sistema e, por fim, operação e manutenção. Como que funciona o modelo em cascata? O modelo em cascata, ele executa essas atividades de forma sequencial. Como assim? Ele começa ali na atividade de definição de requisitos. Na definição de requisitos é quando a gente tem a ideia inicial de desenvolver o sistema, a necessidade, fomos contratados para isso. E aí o analista ou engenheiro de software, ele vai se aproximar do cliente, dos usuários, para entender quais são as necessidades, o que ele espera que o software forneça, quais as funcionalidades, quais os recursos, como esses recursos serão disponibilizados. Toda essa definição é tratada na etapa de definição de requisitos. É o ponto de partida. Na definição de requisitos, a gente vai fazer o levantamento dos requisitos, aquilo que o software tem que oferecer e como ele vai oferecer. E aí existem várias técnicas para isso, mas basicamente esse é o objetivo dessa etapa, definir os requisitos. Uma vez que os requisitos foram todos definidos, a gente parte para a segunda etapa, que é o projeto do software. Ou seja, a gente pega essa lista com todos os requisitos que foram levantados e criamos modelos que representam o software. E para isso a gente tem algumas possibilidades, diagramas, entre outras ferramentas que modelam, criam projetos do software para melhor compreensão nas etapas seguintes, tanto por parte dos interessados, dos clientes, mas principalmente ali dos desenvolvedores. Então a gente pega o projeto e a partir do projeto você dá início à terceira etapa, que é a implementação e os testes de unidade. A implementação diz respeito a pegar o projeto e codificar, tornar ele real, sair do campo da ideia e criar o software em si. E aí a gente implementa essas funcionalidades e testa uma a uma. Por isso que aí onde são executados os testes de unidade. Você implementa uma funcionalidade e testa aquela uma funcionalidade, aplicando ali testes de unidade para saber se ele funciona segundo o esperado. E a implementação é feita em cima do projeto. Concluiu todo o desenvolvimento, a gente vai para a quarta etapa, que é a integração e teste do sistema. Na integração, a gente pega essas unidades que foram desenvolvidas, essas funcionalidades. Então, que funcionalidades? Por exemplo, cadastro de usuário, alteração do cadastro, cadastro de produto, o que mais? Vários outros recursos nesse sentido. Então, por exemplo, em um site, uma rede social, por exemplo, a gente tem vários recursos que podem ser oferecidos ali, vários requisitos. Então, por exemplo, fazer a postagem de um conteúdo, upload de um vídeo, upload de uma imagem, ter a possibilidade de adicionar um comentário, ter a possibilidade de curtir ou não curtir determinada postagem. Então, ter o cadastro do cliente, todas essas funcionalidades são requisitos. Ok, uma vez implementados esses requisitos e testados de forma unitária, lá no teste de unidade, a gente vai para a integração, que é pegar essas unidades, integrar elas, colocar elas para funcionar em conjunto e aí fazer um teste mais amplo do funcionamento geral do sistema, que é o teste de sistema, ok? A partir daí, a gente vai para a última etapa do modelo em cascata, que é operação e manutenção.
que diz respeito a pegar o produto pronto, testado, e já colocar para funcionamento, entregar para o cliente, de modo que ele possa utilizar o produto. E a manutenção diz respeito a eventuais atualizações que podem surgir posteriormente, correção de erros e etc. O modelo em cascata ele tem a característica de que ele só avança para a etapa seguinte quando ele conclui todo o trabalho da etapa anterior. Então, primeiro a gente faz toda a definição dos requisitos, vai para o projeto. Faz todo o projeto, vai para a implementação. Vai para a integração, depois entrega o produto. Ok? E para melhor entender, na definição de requisitos, eu gosto de fazer um paralelo com a construção de uma casa. É como se você estivesse indo ali num arquiteto para explicar para ele o que você gostaria que tivesse nessa casa que será construída. Então, define-se os requisitos, as características, o que vai ter. A partir daí, a gente sai com um projeto do sistema, que seria a arquitetura da casa, o projeto arquitetônico da casa. Então, este é o projeto. Uma vez que a gente tem um projeto, você chega no construtor da obra e entrega. Esta é a casa que eu quero. Este é o produto que eu quero. Então, essa seria a parte de implementação, onde a gente dá vida ao que foi projetado. Uma vez que está implementada a casa, ou seja, a casa foi construída, está tudo funcionando, todos os sistemas de forma colaborativa, né? A rede elétrica, a rede, tudo que tem numa casa está funcionando perfeitamente. Você tem o teste de integração. Está tudo funcionando, a obra está pronta, a gente tem a entrega da casa, que é entregar a chave para o cliente, para ele poder habitar na casa. Então, essa seria a parte de operação. E aí, futuramente, podem ocorrer manutenções, um problema na rede elétrica, na iluminação, problemas que podem ser solucionados posteriormente. Então, essa seria o que a gente chama de manutenção. Essas são as etapas de um desenvolvimento de software, no modelo em cascata, tá? Mas essas atividades em si também existem elas organizadas de modo diferente em outros modelos, a gente vai ver. O grande problema do modelo em cascata é definir todos os requisitos de maneira inicial é muito complexo, porque normalmente o cliente não sabe exatamente tudo o que ele quer, o que ele gostaria e como que ele gostaria que esses recursos estivessem disponíveis no software. Então, o modelo em cascata ele só é indicado para casos onde a gente tem uma definição já bem clara de todos os requisitos, algo que é extremamente raro e difícil de acontecer, porque é comum surgirem mudanças ao longo do desenvolvimento. Então, o que a gente pode falar do modelo em cascata? Resumindo, ele encadeia as fases, né? Só parte para a próxima fase quando ele termina a fase anterior. Foi o primeiro modelo de desenvolvimento de software que surgiu. Tem um alto custo de produção e aprovação de documentos. E ele gera também um retrabalho significativo por conta dessas adaptações a mudanças. Como eu falei, é comum ao longo do processo de desenvolvimento o cliente apresentar mudanças nos requisitos. Ah, não é bem isso que eu queria. Ah, na verdade eu queria que isso aqui tivesse algo a mais, algo a menos. Então, isso é comum. E atender essas mudanças em processo já avançado, no modelo em cascata, significa um retrabalho gigantesco, porque aí teria que voltar lá à etapa inicial e fazer tudo de novo de forma completa. Então, o modelo em cascata ele não é projetado para atender essas mudanças ao longo de todo o processo, apenas no modelo, na etapa inicial, que seria a fase de definição de requisitos. Tenha isso em mente. Então, ocorre aí um congelamento prematuro dos requisitos. Aqui uma descrição das atividades que já falei para vocês. O arquivo, vou deixar o PDF, vou deixar disponível também para consulta aí na descrição do vídeo. Vamos falar agora do modelo incremental. O modelo incremental ele é diferente do cascata. O cascata ele
é sequencial. Primeiro executa toda uma tarefa, depois toda uma outra, depois toda uma outra, como eu dei o exemplo da casa. No modelo incremental, não. A gente tem basicamente 3 tarefas, 3 atividades que são a especificação, o desenvolvimento e a validação. Na especificação, a gente tem a definição dos requisitos. Então, especificar é sentar junto com o cliente, interagir com ele e obter dele os requisitos que vão haver ali no sistema. Desenvolver diz respeito a pegar esses requisitos, esse projeto e implementar, codificar. Depois, a gente tem o que é chamado de validação, que é pegar essa implementação e ver se o usuário aceita, se o cliente aceita aquilo que foi entregue, se de fato é o que ele estava esperando. No modelo incremental, a gente já tem uma implementação de um modelo inicial, que é entregue para o cliente, de modo que ele já possa testar, e normalmente nessa versão inicial já é entregue os requisitos mais prioritários e urgentes ali para a organização, para o cliente. E em seguida, o desenvolvimento ele continua ocorrendo. A especificação, o desenvolvimento e a validação ocorre de forma intercalada. E o cliente vai dando feedback sobre novas funcionalidades que ele precisa, correções. Então, vão surgindo aí versões intermediárias que vão sendo entregues para o cliente em forma de incrementos. Então, eu tenho a primeira versão do software, entrego para o cliente, e depois eu vou agregando novos recursos, novas funcionalidades nessas versões intermediárias até chegar ao produto final e entregar isso tudo para o cliente na sua versão finalizada. É semelhante ao desenvolvimento de um jogo, por exemplo, que é um produto de software. Normalmente as empresas, atualmente, elas entregam uma versão inicial do produto e aos poucos elas vão agregando novas funcionalidades também. Vão agregando novos recursos e até se chegar a uma versão mais estável. Em software ocorre bastante, em aplicativos também. Okay? Então esse é um modelo incremental, desenvolvimento incremental. Parte da ideia de uma implementação inicial, né? E a partir dessa implementação, que o cliente, logo no início, ele já tem acesso a essa primeira versão, ele já pode ir dando feedback, a opinião dele. Isso aqui está legal, isso não está legal, podia adicionar isso, retirar aquilo. Então, isso é dar o feedback. No modelo em cascata, o cliente só tem acesso ao produto já nas etapas finais. Então, ele tem que esperar toda aquela etapa inicial de especificação, de projeto, de implementação, testes, até chegar na mão dele para que ele possa operar o sistema. No modelo incremental, não. Já nas etapas iniciais, já se faz uma especificação e o desenvolvimento daquilo que é mais prioritário, visando entregar um incremento de software de forma mais rápida para o cliente. E cada incremento ele traz funcionalidades específicas. Como eu falei, as prioritárias são desenvolvidas primeiro, obviamente. E aí o desenvolvimento incremental ele pode ser dirigido a planos, pode ser ágil ou pode utilizar um pouco dos dois. Tá? E o que significa ser dirigido a planos? É quando na etapa inicial já é feito um levantamento de todos os incrementos que serão entregues. Okay? Já tem aí o plano da sequência de incrementos que serão entregues para o cliente. No modelo ágil, a gente tem apenas alguns incrementos, aqueles mais prioritários. E os demais vão surgindo ao longo do processo de desenvolvimento com o feedback do cliente. Lembrando que pode haver aí uma mesclagem dos dois. Ok, pessoal? Então, as vantagens aí do modelo incremental é que ele tem um custo reduzido para acomodar mudanças, é fácil obter um feedback do cliente e entrega uma implementação rápida já de software
útil para o cliente logo nas fases iniciais. Aqui traz uma descrição das vantagens, né? Menor risco à falha geral. Os serviços mais importantes, eles recebem mais testes, porque a gente desenvolve uma versão, uma parte do sistema e testa. Adiciona-se novos incrementos ao sistema, novas funcionalidades, testa aquela nova funcionalidade e testa novamente aquela funcionalidade que foi desenvolvida primeiro. E assim sucessivamente. Logo, aqueles primeiros incrementos vão recebendo testes a cada novo incremento que vai chegando. E eles recebem mais testes, obviamente. O problema, as desvantagens do modelo incremental são duas, basicamente, segundo Somerville. A primeira, o processo não é visível. Para os gestores, é comum que eles monitorem o processo de desenvolvimento com a entrega de documentos. Então, gera-se toda a documentação e entrega isso para os gestores, de modo que eles possam acompanhar o progresso. No entanto, fazer isso em um sistema que está em constante mudança, sempre com novos incrementos, é um pouco custoso, dá um certo trabalho e demanda uma força de trabalho considerável, não tornando viável ficar criando essa documentação, toda essa burocracia a cada incremento, já que isso é feito de forma constante. Então, segundo o autor, no modelo incremental o processo não é visível. Outro problema pode ocorrer com essa entrega contínua de incrementos uma degradação da estrutura do sistema, ou seja, pode acontecer da estrutura do sistema se corromper e tornar inviável manter ela a longo prazo, porque a longo prazo vão surgindo muitos incrementos, ao ponto de que aquela ideia inicial de arquitetônica já não sustenta mais tantas alterações, ok? Então, pode ocorrer aí uma degradação da estrutura do sistema, principalmente para sistemas de longo prazo, de longa vida útil. Entendido? São essas as duas desvantagens do modelo incremental. Vamos falar agora sobre o modelo orientado a reuso ou também baseado em componentes. A gente pode entender como a mesma coisa. Esse modelo ele possui essas seguintes etapas, as seguintes atividades que vocês conferem agora no slide. Uma especificação dos requisitos, que é aquela etapa introdutória de entender o que o sistema vai oferecer. Análise dos componentes. Esse modelo, baseado em componentes, orientado a reuso, ele parte da ideia de que se eu vou desenvolver um sistema e eu tenho já outros sistemas, outras funcionalidades já prontas, que também são necessárias neste novo sistema, por que não reutilizar componentes que eu já tenho? Por exemplo, se um sistema novo está pedindo um cadastro de cliente e em um sistema anterior eu já tenho esse cadastro pronto, um módulo, um componente que já traz todo esse cadastro pronto e testado, por que não reaproveitar esse componente e alterar apenas a interface, aquilo que for necessário nesse novo sistema? Isso é o que prega a engenharia orientada ao reuso, tá? Favorece a reutilização de código. E aí o que acontece? Na segunda etapa, depois da especificação de requisitos, os analistas eles vão analisar os componentes e ver o que eles podem reutilizar nesse novo projeto. Quais componentes e módulos podem ser reutilizados neste novo projeto. Na etapa seguinte, a gente tem o que a gente chama de modificação de requisitos. Às vezes, o componente não é necessariamente o que está sendo está sendo pedido nesse novo projeto, mas talvez com uma pequena mudança no requisito, o componente passe a atender. Então,
é uma possibilidade que pode ocorrer nessa etapa de modificação dos requisitos. Alterar o requisito de modo que eu possa reutilizar o componente. Ok? Aí em seguida você tem o projeto do sistema com reuso. Então toda aquela parte de criar o projeto, a arquitetura, a documentação que vai embasar o desenvolvimento, com diagramas, por exemplo. Depois a gente tem o desenvolvimento e a integração, que é pegar o projeto, tornar aquilo real, codificar, criar o produto. Lembra lá da ideia da casa? Então o projeto é a arquitetura, o desenvolvimento é a construção, é subir a parede, é pintar e etc. E por fim, a validação, que é a aceitação por parte do cliente. O cliente vai chegar e vai falar, não, de fato é isso que eu queria, não é isso, eu gostaria que tivesse aquilo outro. Então, esta é a etapa de validação. Então, a engenharia baseada em componentes, orientada ao reuso, a gente tem essas fases: especificação de requisitos, análise de componentes, modificação de requisitos, projeto de sistema, desenvolvimento, integração e validação do sistema. Por fim, eu vou trazer aqui para vocês o modelo em espiral. O modelo em espiral ele traz algumas peculiaridades. Primeiramente, ele possui 4 fases principais, tá? Que são definição de objetivos. Então, tem uma fase em que os objetivos são traçados, é onde os objetivos da fase são definidos, onde ocorre uma identificação de restrições e plano de gerenciamento e onde ocorre também identificação dos riscos. Então, nessa fase do projeto, quais são os objetivos? O que a gente vai produzir nessa fase? Então, definição de objetivos. Quais as restrições? Quais os recursos que nós temos para tornar isso real, concreto? E quais os riscos que nós vamos enfrentar? Tudo isso na fase de definição de objetivos. A segunda fase é avaliação e redução de riscos. Então, nessa fase, para cada risco é feita uma análise mais detalhada e já apresentado o plano de ações que podem ser utilizados para reduzir o risco, ou seja, mitigar o risco. Então, por exemplo, para quem é meu aluno, eu citei um exemplo, fiz uma analogia. Como por exemplo, vamos supor que eu queira, eu preciso jogar uma criança na piscina para ela nadar. Então, esse é um requisito. Mas qual o risco que tem nessa ação? Da criança se afogar. Então, o que eu posso fazer para reduzir o risco, para mitigar o risco? Eu posso colocar uma boinha no braço dela. Ok. Mesmo assim, ela pode ainda se inclinar e afundar a cabeça e se afogar da mesma forma. Então, eu poderia ir em uma etapa posterior, numa segunda fase, aí, adicionar um colete salva-vidas. Então, ela levaria o tronco dela. Mas mesmo assim, ainda pode ocorrer um afogamento. Então, você poderia, sei lá, colocar essa criança numa boinha, num colchão inflável, não sei. Você poderia implementar outro recurso que iria mitigar, que iria reduzir o risco. Então, é importante saber que no modelo em espiral, a cada loop é feita uma análise do risco. A análise do risco ela é constante no modelo em espiral. Isso cai muito em concurso, pessoal. Inclusive caiu na Polícia Federal, no concurso da Polícia Federal de 2021, que é um cargo que não é de TI, mas esse é um assunto um tanto quanto avançado para quem não é de TI. E aí, a avaliação do risco ela ocorre em todas as etapas do loop, da espiral. Ok? A cada ciclo.
Entendido? A cada ciclo há uma avaliação do risco. Terceira etapa é desenvolver e validar. É definir ali um modelo de desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, gera-se os produtos, o projeto, a codificação e os testes. Tudo ocorre na parte de desenvolvimento e validação. E o planejamento, que é onde tem aí uma revisão do projeto, né? E aí definindo se a gente segue ou não para o próximo loop, que é passar por todas essas fases novamente. Então, vamos voltar aqui para o modelo espiral. Decorem aí, pessoal, essas 4 fases: definição de objetivos, avaliação e redução de riscos, desenvolvimento e validação e planejamento. E aí a gente vai observar, seguindo esse modelo, essa imagem que é comumente aplicada aí nas questões de concurso, a gente começa o ciclo aí na parte mais interna dessa espiral. Então, ali com base no plano de requisitos e no plano de ciclo de vida. Depois a gente vai para os objetivos, definição do que é mais prioritário, do que vai ser executado nesse loop. E aí vai para a segunda fase, que é essa parte de identificação e redução dos riscos, né? Definir as ações para reduzir os riscos. Então, observem, pessoal, a cada loop, desde o mais interno até os mais externos, há sempre a análise dos riscos. Em todo o loop da espiral, que vai passar por essas 4 fases, há sempre a análise do risco. Isso é cobrado em concurso. Também nessa etapa ocorre a prototipação. A prototipação é para aqueles casos em que o requisito não é totalmente conhecido pelo cliente. Então, a partir de um protótipo que você entrega para o cliente, ele consegue ali ter maior clareza naquilo que ele está idealizando para o requisito no sistema, no software, ok? Então, é como se, por exemplo, as empresas automotivas costumam entregar conceitos de veículos antes de lançar o veículo em si. E a partir daquele conceito, ele obtém ali um feedback dos interessados, dos clientes. Gostei, não gostei, isso aqui podia mudar. E a partir desse feedback, tem-se ali uma definição melhor do que de qual requisito, como o requisito será implementado. O protótipo ajuda o cliente a entender melhor o que ele quer para o sistema. Na etapa de desenvolvimento e validação, ocorre todas aquelas fases básicas de um processo de desenvolvimento de software, que são os requisitos, tá? Então, os requisitos do sistema, eles são feitos nessa etapa de desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, normalmente é codificação, a construção da casa, né? Mas aqui no modelo espiral, o desenvolvimento também traz os requisitos, aquelas etapas iniciais. Então, começa com as ideias de operação, depois os requisitos de software e de validação, o que vai ter no meu sistema, quais os recursos que ele vai oferecer e como ele vai oferecer, e como que eu vou validar isso, o que vai ser considerado válido ou não, quando que o requisito vai atender ao que o cliente quer. Depois, uma vez que eu tenho os requisitos, que é a lista de funcionalidades, eu vou para o projeto. Também vai ser executado aí na etapa de desenvolvimento e validação, só que em ciclos mais adiante, né, posteriores, não na etapa inicial. Nas etapas iniciais, no primeiro ciclo, você vai ter ali ideias, depois definição dos requisitos. No outro ciclo vai ter o projeto do software, ok? Então, o projeto. E aí, no outro ciclo, na etapa de desenvolvimento, a gente tem a codificação, a implementação do projeto. E, em seguida, os testes unitários, cada funcionalidade de forma individual, o teste de integração, todas essas unidades funcionando em conjunto, e o teste de aceitação, que é o cliente chegar e dizer se é o que ele quer ou não.
ok? Então lembra disso, no modelo em espiral, o levantamento dos requisitos, o projeto e a implementação e os testes ocorrem todos na fase de desenvolvimento e validação. Por fim, a gente tem a fase de planejamento, que onde é feito ali o plano de requisitos, o plano de ciclo de vida, o plano de desenvolvimento, o plano de integração. Legal? Que vai servir de base aí para as etapas seguintes, nos ciclos seguintes nesse modelo em espiral. Então é isso, pessoal. A gente viu aqui os principais conceitos. Nós vamos agora em seguida resolver algumas questões sobre esse tema. Pessoal, nós vamos agora responder algumas questões sobre o tema modelos de processo de software da engenharia de software. E aí, trago aqui para vocês uma questão que eu já resolvi, mas que eu falei para vocês, uma questão que foi cobrada aí no concurso da Polícia Federal, que é o cargo de escrivão da Polícia Federal, concurso de 2021, banca CESP. E ela diz o seguinte, ó: embora não seja dirigida a riscos, o modelo de desenvolvimento de sistemas espiral inclui em seu framework a etapa de análise e validação dos requisitos. A primeira dica que eu dou para essas questões de verdadeiro ou falso é a seguinte: para definir que uma questão está errada, basta que um pequeno trecho de toda essa assertiva esteja errado. Então é mais fácil a gente definir quando a questão está errada. Então, se a assertiva traz 4 afirmações e uma dessas for falsa, todo o conjunto a questão está errada. Então, é fácil identificar. No entanto, para você dizer que uma questão está correta, você tem que ter a convicção dos 4 pontos, que os 4 pontos estão corretos. Aí sim, a questão toda está correta. No entanto, essa questão ela já traz um erro na primeira assertiva, né? Que fala o seguinte: embora não seja dirigida a riscos. Ou seja, está falando que o modelo em espiral, modelo de desenvolvimento de software espiral, ele não é dirigido a riscos. O que a gente falou na questão do modelo em espiral? Tá aqui, ó. O modelo em espiral, uma das etapas é analisar e definir o plano de ações para os riscos. Então, a análise de riscos, ela ocorre em todas as fases, em todos os ciclos, os loops do modelo em espiral. Então, na fase de requisitos, tem análise dos riscos. Na fase do projeto, análise do risco. Na fase de implementação e teste, também tem análise de riscos. Então, em todo o tempo é considerado, os riscos são considerados e são definidos os planos de ações para reduzir, para mitigar esses riscos. Então, a questão já começa errada, né? Então, já invalidando todo o demais, o restante. Legal? Por mais que aqui fale ainda, ó, a etapa de análise e validação o modelo inclui a etapa de análise e validação de requisitos. Sim, mas não, ele é dirigido a riscos, sim. Então, é uma questão que está errada. Essa outra questão é de 2021 para o órgão CRP, Conselho Regional de Psicologia, salvo engano, de Minas Gerais, banca Quadrix, para o cargo de analista de desenvolvimento de sistema e informação. E diz o seguinte, ó: no que se refere à engenharia de software, assinale a alternativa que apresenta o estágio do modelo em cascata, em que o projeto do software é desenvolvido como um conjunto de programas ou de unidades de programa e há a verificação de cada unidade, se essas unidades atendem à sua especificação. Então, ele está querendo saber que etapa é essa de todas aquelas etapas do modelo em cascata
Que etapa é essa em que o projeto é transformado em um programa? Há o desenvolvimento. O desenvolvimento é a implementação, a codificação do software, daquela unidade de software, né? Ou seja, poderia ser uma funcionalidade, cadastrar usuário, cadastrar um produto, dar um like numa foto, numa postagem. Então, isso poderia ser uma funcionalidade, uma unidade do sistema. E esse teste unitário, né? Implementa o cadastro e testa. Funcionou o cadastro? Então, é o teste unitário que é feito apenas naquela unidade. Vamos dar uma olhada aqui no modelo em cascata? Ó, essas são as etapas do modelo em cascata. Definição de requisitos, né? Define os requisitos. Projeto. Depois implementação e teste unitário. Depois integração. Depois operação e manutenção. Definição de requisitos. A gente faz toda a lista, juntamente com o cliente, a gente faz toda a listagem dos requisitos que o software irá oferecer. Então, faz toda essa listagem de forma geral. A partir daí, vai para a segunda etapa. Só quando essa etapa toda está concluída, a gente vai para a segunda. É uma característica do modelo em cascata. E aí, nessa segunda etapa, pega essa lista de requisitos e cria-se o projeto que vai representar essas funcionalidades, o projeto do software. Então, por exemplo, através de diagramas, vai ser mais fácil o desenvolvedor entender e implementar um requisito, uma funcionalidade X. E isso é feito na etapa de implementação e teste de unidade, de teste unitário, que é quando a gente pega o projeto e codifica, e implementa e testa essa unidade. Depois tem a integração, que é testar todas as unidades em conjunto e fazer um teste aí do sistema como um todo. Então, a etapa descrita na questão é essa terceira etapa, implementação e teste de unidade, que tem como entrada justamente o projeto, que é o que está falando aqui, ó. Que etapa é essa? Que pega o projeto e desenvolve ali o programa, né? As unidades do programa, e verifica se essa unidade está legal, se ela atende ao que foi especificado, né? Aquilo que o cliente pediu. Então, por meio do teste unitário. Então, análise de requisitos não é essa é a etapa inicial. A implementação e teste unitário seria o mais correto. O projeto, não, o projeto vem depois da definição dos requisitos. A integração é só depois que você já tem as unidades prontas. E a operação é a última etapa em que você entrega o produto já para o cliente usar e efetua futuras mudanças, dá manutenção, correções futuras. Então, a ordem correta é análise e definição de requisitos, projeto de sistema e software, implementação e teste unitário, integração e teste de sistema, operação e manutenção. Então, a questão correta é a B. Outra questão também para o concurso da Polícia Federal, né, que ocorreu em 2021, aqui no caso o cargo de escrivão da Polícia Federal, Banca CESP, e ela traz o seguinte: uma das etapas descritas em um método de desenvolvimento de sistema clássico é a de análise e definição de requisitos, etapa em que as restrições e as metas do sistema são obtidas por meio de consulta a usuários, com o objetivo de realizar a especificação do sistema. Aqui ele está falando do modelo clássico, e o que eu disse na aula, o modelo clássico é o mesmo do modelo em cascata, também chamado de modelo sequencial. E aí ele fala que uma das etapas é a análise e definição de requisitos. Correto. A análise e definição de requisitos faz parte daquele conjunto de atividades englobados aí pelo modelo cascata, clássico. E aí ele fala sobre essa etapa, que ele diz que é o seguinte: a etapa em que as restrições e as metas do sistema são obtidas por meio de consulta a usuários, com o objetivo de realizar a especificação do sistema. Nessa etapa, pessoal,
é aquilo que eu falei, é quando a gente tem a necessidade inicial de entender quais os recursos, quais as funcionalidades que o sistema vai oferecer, e isso é feito juntamente com o cliente, correto? Então, juntamente com o cliente, com os usuários, usa-se aí diversas metodologias técnicas para compreender as necessidades do cliente, e normalmente é difícil ele ter essa compreensão de forma bem clara na etapa inicial do projeto, tá? Isso vai ocorrer depois, quando ele vai vendo a coisa já funcionando, e aí ele vai dando dicas, vai dando, fazendo apontamentos de melhorias ou correções. Ok? Então, mas está correto. Então, isso é feito aí através de consultas ao usuário, juntamente com ele, com entrevistas, entre outras técnicas de compreensão do contexto em que o sistema vai operar. E aí é onde são levantadas restrições, né? O que o sistema vai fazer e como que ele vai fazer, que seriam as restrições. Legal? Chegando aí à especificação do sistema. Então, aqui tudo indica que essa questão está correta. Outra questão interessante, pessoal, essa aqui de 2021, Banca Selecom, órgão Engeprom, cargo analista de sistemas. E ela traz o seguinte: a figura abaixo, associada ao modelo em cascata, apresenta uma abordagem sistêmica e sequencial para o desenvolvimento de projetos de software. E ela tem aqui, traz para a gente aqui 5 fases. Na primeira fase de projeto e levantamento de requisitos, depois aqui a gente tem estimativa de cronograma e monitoramento, depois análise e projeto, depois codificação e teste, depois entrega e manutenção. Aí ele fala o seguinte, ó, que na fase 1 é a comunicação. E aí ele quer saber como que são chamadas as fases seguintes, 2, 3, 4 e 5. Okay? A fase de comunicação é justamente essa fase de compreensão do que o usuário quer, né? De definição dos requisitos e restrições. Então, a gente pode chamar essa fase de definição de requisitos também de comunicação, fase de comunicação. E aí, quais etapas que vêm em sequência? Primeira coisa, uma vez que a gente tem a definição dos requisitos, a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de implementação. Errado, né? Antes da implementação, a gente ainda teria o que seria o projeto do sistema, né? A modelagem onde será criado ali o projeto. Então, a gente já exclui essa alternativa A. A questão alternativa D, aqui já traz a construção. Construção é a implementação. Lembra do modelo da casa? Primeira etapa, senta junto ao arquiteto e fala o que você quer. Essa é a definição dos requisitos. Em seguida, teríamos ali o que seria o projeto, né? Pegar todos esses requisitos e transformar na arquitetura, na planta. É o projeto. A codificação é a construção, né? Então, a implementação é pegar a arquitetura e subir as paredes e construir a casa. Depois, a gente tem a validação, né, e a implantação, que é ver se está tudo certo e entregar para o cliente e fazer eventuais mudanças, manutenções futuras. Então, construção, uma vez que eu já tenho os requisitos, eu já vou construir? Não, falta arquitetura antes, né? Eu não vou para a construção sem um projeto arquitetônico, então errado. Alternativa C, modelagem, ou seja, então, depois da comunicação eu teria ali a modelagem, que seria fazer o projeto, construir, depois de construir, implantar, ou seja, entregar a casa, e por fim planejar. Esse finalzinho aqui tá errado, né? Planejamento é lá no começo, né?
Então, a única alternativa que faz sentido aqui nessa questão é essa B. Então, comunicação, onde a gente faz o levantamento dos requisitos. Em sequência, a gente tem o que seria o planejamento, que é onde ocorre a estimativa, o cronograma, como que vai ocorrer a monitoração da obra. Então, toda a parte de planejamento. Na etapa 3, na fase 3, a gente tem o projeto, né? Então, pegar todos esses requisitos e restrições e criar o projeto, que é a arquitetura da casa. Uma vez que eu tenho o projeto, a partir da modelagem, eu vou construir. Então, é codificar e testar. Subir as paredes, é isso mesmo, tá certo, tá funcionando. Sistema elétrico, sistema de iluminação. Então, construção. E, por fim, a implantação, que é entregar a casa, entregar a chave para o cliente morar. Ok? E futuras manutenções. Qualquer coisa que precisar fazer depois, arrumar um problema na parte elétrica, na parte estrutural, qualquer outra coisa vem aí na manutenção, ok? Então, a alternativa B é o que indicaria aí de forma mais correta essa sequência. Pessoal, então é isso. A gente viu aqui algumas questões sobre modelos de processo de software. Se você quiser mais questões sobre esse tema, deixe para a gente um comentário aí, peça que a gente vai ter satisfação em desenvolver esse trabalho aí juntos, comentando e aprendendo mais, resolvendo questões, ok? Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal e acompanhe o nosso trabalho. Obrigado, até a próxima, a gente se vê.